Oi pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre geografia, especificamente sobre mapas, o que são e para que servem. Os mapas apresentam símbolos, títulos, linhas imaginárias que podem ser paralelos ou meridianos, né? Como a gente já viu anteriormente nos outros vídeos. E para que a gente tem os mapas? Os mapas apresentam os símbolos, títulos, linhas imaginárias e também alguns instrumentos como GPS e sites na internet, aplicativos como o Waze, que ajudam a nos localizar. Tudo isso ajuda a nos localizar na superfície terrestre com mais precisão. Os mapas servem para nos orientar quanto à localização, permitindo que a gente conheça o espaço, os lugares que estamos e que queremos ir. Os mapas, para ler e interpretar, é preciso identificar símbolos e significados. E aí a gente tem a coordenada geográfica que indica com precisão um ponto qualquer na superfície terrestre. Então, olha só, aqui a gente tem exemplos de, por exemplo, um mapa, né, com coordenadas geográficas, que são esses números, essas linhas, né, que se cruzam, as linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos, os paralelos, que é da linha do Equador, né, que é na horizontal, e os meridianos, que é na vertical, que nos ajudam a dar mais precisão. Os símbolos que a gente tem aqui, as legendas, a rosa dos ventos, tá vendo? E aqui são modelos de instrumentos, como o GPS, né? Ou então agora a gente usa o Waze, que mostra em tempo real quanto tempo a gente vai levar para chegar em determinado lugar, pode mudar a rota por causa do trânsito. E aqui no site, né? Dentro da internet, né? Bom, então continuando, os mapas são representações da superfície terrestre ou parte dela, de forma plana ou de uma visão vertical, desenhada no papel e vista de cima, né? Então a gente tem aqui, olha só. Vamos entender o que é latitude e longitude e o que isso significam nos mapas para que a gente possa ter as informações da localização com mais precisão. A latitude, ela divide o norte e o sul, então são linhas na horizontais, então indica os paralelos, a referência é a linha do Equador. Indica a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. E ela tem o sentido de norte e sul, porque a linha do Equador divide a Terra no hemisfério norte e sul e é dado em graus de 0 a 90 graus. Então, olha aqui, olha, por exemplo, eu tenho aqui os paralelos, aqui a linha do Equador e aqui essas linhas paralelas. Essas linhas paralelas a gente chama de latitude, tá? E aí, como essa linha do Equador divide em norte e em sul, as linhas também vão ter a simbologia de norte e sul quando falar de latitude, tá bom? Quando for longitude, eu estou falando que eu vou usar como referência o meridiano de Greenwich e indica os meridianos, ou seja, eu vou ter a simbologia de oeste e leste, indica qualquer ponto do planeta Terra até o meridiano de Greenwich. E o sentido é leste ou oeste, porque o meridiano de Greenwich divide assim e é dado de 0 a 180 graus. Então, olha só, o meridiano de Greenwich corta na vertical, de pé. Então, todas essas linhas que estão de pé ao lado leste, desculpa, ao lado oeste do meridiano, né? São linhas, são longitudes. E aqui longitudes dividida no lado leste, tá? Leste do lado direito, oeste do lado esquerdo. Portanto, o Brasil fica todo no lado oeste, tá bom? Então, lembrando, por que 180 graus? Porque, por exemplo, a longitude, ela faz esse movimento aqui, é de 180 graus, tá? Essa é a longitude. E a latitude são linhas assim, tá? Na horizontal, deitadas, tá? Bom, continuando, a gente tem que, para localizar um ponto no mapa,
nós temos as seguintes etapas. Fazer a leitura da coordenada geográfica. O que é fazer a leitura da coordenada geográfica? Coordenada geográfica nada mais é do que a longitude e a latitude que se cruzam. Então, olha só, aqui eu tenho a linha de Greenwich, que é a 0 graus, que divide a leste e a oeste. Essa linha aqui, eu tivesse que falar a longitude dela, que é a linha sempre na vertical que acompanha aqui, eu estaria falando o quê? Que estaria esse ponto na linha de 40, do lado leste-oeste, do lado oeste. E ela está, aqui está a linha do Equador, que está marcado por 0, e ela está na linha 20 graus, no lado norte ou sul? No lado sul, né? Do Equador, no lado sul. Então, se eu tivesse que dar a coordenada daqui, eu estaria dando a coordenada que seria 20 graus S, né, de sul, e 40 graus O, tá? Então, a primeira forma é fazer a leitura da coordenada geográfica. O que é coordenada geográfica? É quando eu tenho um cruzamento da longitude com a latitude, encontrando um ponto. Bom, a informação da latitude vem sempre com um número, que é de 0 a 90, mais S ou N, porque a latitude ela é referente a essa linha deitada aqui, que é a linha do Equador, que divide em norte e sul. E a informação da longitude, ela vem com o número de 0 a 80 graus e que vem acompanhado do L ou O, que são abreviações de leste ou oeste, como uma batalha naval, tá bom? Bom, as linhas imaginárias de referência, eu tenho a linha do Equador de referência, que é onde eu tenho 0 graus, e o meridiano de Greenwich, onde eu tenho 0 graus. Mas também tenho outras linhas, que são o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer e os círculos polares Ártico e Antártico. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, que fica a 20 graus no S, o Círculo Polar Antártico, aqui está a Antártica, né, que fica aqui para o sul também, e fica entre 60 e 50, entre 60 e 80, deve dar 70 graus S. Aqui em cima da linha do Equador eu tenho o Trópico de Câncer, que fica a 20 graus, no caso, norte. E aqui eu tenho o Círculo Polar Ártico, que fica praticamente a 70 graus, mais ou menos, a norte, tá bom? Então, essas são as outras linhas que a gente tem. Bom, vamos estar falando também sobre instrumentos e de localização. A gente tem a bússola e o GPS. Antigamente, a bússola era utilizada. Hoje, recentemente, são os GPS que ficam no carro, nos celulares. Como que funciona a bússola? Aponta sempre para o norte magnético da Terra, definindo outros pontos cardeais. Já o GPS relaciona coordenadas geográficas com imagens identificadas em tempo real à localização do lugar. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, né, de uma bússola. Essa é uma bússola e aqui é um GPS usado pelo celular, tá vendo? Ou mesmo pelo aplicativo, né, o aparelhinho que fica no carro. Mas existem sites que têm ferramentas para localizar e encontrar caminhos, rotas e lugares. Olha aqui um exemplo. Aqui é um exemplo de um site, tá bom? Queria também continuar falando com vocês sobre um outro detalhe, que é aqui, ó. Por exemplo, essa figura aqui, nós temos um monumento do Parque Metade do Mundo no Equador. Esse monumento aqui, ele mostra a divisão dos hemisférios norte e sul pela linha do Equador, tá bom? Então, onde significa que está o centro do planeta, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.